Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência da Auren Energia para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2024. Esta conferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site de Relações com Investidores da companhia, ri.aurenenergia.com.br. A apresentação também está disponível para download. Informamos a todos os participantes que, após a apresentação, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Mais instruções serão fornecidas no início do Q&A. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Auren e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, que dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nessa teleconferência o senhor Fábio Zanfelice, CEO da Auren, e o senhor Matheus Ferreira, CFO e diretor de Relações com Investidores. O time de Relações com Investidores também está presente conosco. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Fábio Zanfelice, que dará início à apresentação. Por favor, Fábio, pode prosseguir. Obrigado. Bom dia, senhoras e senhores. Agradeço a participação de vocês e a disponibilidade para essa divulgação de resultados, muito importante para nós, né, com o fechamento aí do quarto TRI de 24 e também do ano de 2024. Já vamos aqui, essa é a nossa agenda de hoje, né? Os detalhes aí, temos 8 tópicos aí para discutir. Já vamos aí direto para os destaques desse trimestre. Temos aqui, obviamente, né, um trimestre marcado aí pelo encerramento do ano, né? O principal notícia aqui é o início do novo capítulo da companhia, né, com a conclusão da aquisição da AES Brasil. A companhia se torna a terceira maior geradora do país, com 8,8 gigawatts de capacidade instalada, um portfólio bastante diversificado. Já nesses 2 últimos meses de 24, né, dado que a conclusão da transação aconteceu dia 30 de outubro de 2024, mas nesses 2 meses, de novembro e dezembro, nós já capturamos 43,5 milhões de sinergias na transação, né? Analisando esses valores, nós chegamos a cerca de 250 milhões de reais em valores anuais, e a companhia continua aí avançando na captura e na otimização de custos ao longo desse ano, 2025. Também bastante importante, nesses últimos 2 meses do ano, houve um empenho muito grande, nosso time aqui de operações, para a recuperação dos ativos, principalmente eólicos da AES Brasil. Isso, como anunciávamos quando fizemos a aquisição da AES, esse era um tema bastante importante, que era realmente a recuperação da performance dos ativos eólicos. Vamos aqui trazer os números para os senhores já de um avanço bastante importante num período curto de 2 meses. Outro destaque bastante importante foi a gestão exitosa aí da estrutura de capital. Já alcançamos economias importantes, fazendo a captação de 2,5 bilhões de reais a um custo bastante competitivo nesse período, custo aí de CDI mais 0,6. Nós também renegociamos uma estrutura que a AES tinha com o Itaú, ajustando aí a remuneração da contraparte aí, que passou de ser CDI mais um spread para CDI sem spread. O Matheus depois vai falar com vai dar mais destaque para essa transação. Reforçamos a nossa posição de liderança em comercialização, fechando o ano aí com 6,2 gigawatts médios de energia comercializada e atuação em todos os segmentos de mercado, reforçado principalmente no varejo, tanto com a aquisição da AES, aquisição da Esfera e também com a nossa iniciativa de criação da joint venture com a Vivo, a Good Energia, e também alcançamos um resultado bastante importante no segmento, com 202 milhões de EBITDA no ano de 24, e no mesmo ano, ao longo de 24, negociamos energia para entrega futura,
que alcançou aí uma marcação ao mercado de 302 milhões. Então, a atividade de comercialização em 24 fez, né, para o ano e para os anos seguintes, cerca de R$500 milhão de EBITDA. Os destaques financeiros, por fim, EBITDA ajustado de cerca de R$890 milhões no quarto TRI e fechando o ano aí com 3,3 bilhões de reais. Uma conversão de caixa bastante importante, 59% no trimestre, o que reforça aí a nossa tese, né, os senhores bem sabem, de um processo de alavancagem bastante rápida da companhia no futuro. O lucro líquido encerrou, né, o societário aqui com 272 milhões de reais no final do ano. No próximo slide, a gente fala do mercado. Aí, como sempre trazemos, a energia natural fluente e evolução dos reservatórios. Vocês bem acompanharam ao longo de 24, foi um ano que nos primeiros 3 trimestres do ano foi marcado por uma recessão hidrológica importante. O ano 2024 encerrou como talvez a pior hidrologia depois de 2021, que foi a maior crise que nós tivemos no setor elétrico. Para você ter uma ideia, né, nós ficamos aí praticamente 17 gigawatts médios abaixo da média de longo termo. O ano de 23, em comparação, ficou apenas, ficou 1 giga acima da média de longo termo, o que mostra aí quão importante foi a hidrologia para o ano de 2024, o que fez com que nós partíssemos em dezembro de 2023 com armazenamento de 60%, alcançamos 75% em maio e praticamente tivemos aí uma redução forte ao longo do ano, chegando a 44% em outubro. E aí, com a boa hidrologia observada no último trimestre de 24, recuperamos aí a 53%. Então, foi um ano, vamos comentar também mais à frente aqui, né, um ano desafiador do ponto de vista de geração de energia e de hidrologia. No slide seguinte, nós vamos falar um pouco sobre carga. Foi um ano bastante importante também do ponto de vista de aumento de consumo. Na média, crescemos 5,3%, né, o sistema interligado. Destaque aí para a classe residencial com 7,1%. Lembrando aqui que isso aqui é o crescimento bruto da classe residencial. Obviamente, uma boa parte desse consumo foi atendido por geração distribuída. O último trimestre apresentou aí um aumento de 1% em relação ao quarto trimestre de 23, muito aqui pela questão da temperatura, que principalmente em novembro e dezembro, né, foi mais amena do que nós observamos nos mesmos meses do ano passado, do ano de 2023. Okay? No próximo slide, aqui um pouco sobre o desempenho aqui da geração e evolução do PLD. Né? Como comentamos, o ano 2024 foi desafiador do ponto de vista hidrológico, e foi marcado aí por um aumento do PLD no último trimestre. Iniciou-se aqui, de fato, em agosto, né, ganhou um pouco mais de tração em setembro, e no último trimestre aí nós encerramos praticamente com um PLD a R$ 217 por megawatt-hora. Isso fez com que houvesse um despacho termoelétrico por hora de mérito maior do que observamos no ano anterior. O trimestre encerrou com um despacho termoelétrico da ordem de 12 gigawatts médios, contra 9 gigawatts no mesmo trimestre de 2023, o que fez com que nós tivéssemos uma redução de geração hidrelétrica, mas também, né, de certa forma, impactou um pouco também no curtêmetro do trimestre, devido à concorrência aí com as gerações renováveis. E aí, com relação ao curtêmetro, né, três pontos, né, que nós vemos como os principais motivos pelo curtêmetro um pouco diferente do que observar nos anos anteriores. Como os senhores bem acompanharam, né, esse é um assunto bastante discutido na mídia. O quarto trimestre foi marcado, né, por atraso de linha de transmissão. O aumento do despacho termoelétrico, como comentamos aqui, também um pouco, né, de certa forma, aumento da capacidade eólica e solar, né, que entrou em operação ao longo do ano. Tudo isso impactou, né, de alguma forma, o desempenho das fontes eólica e solar. O curtêmetro ele foi um pouco maior do que nós observamos em 2023, mas, de certa forma, como mostra o gráfico aqui, o maior impacto ocorreu no terceiro trimestre de 24. O detalhe aqui do quarto trimestre é que, com a subida do PLD, aqueles ativos que vendem energia no mercado livre, né, eles acabaram sendo impactados porque parte dessa energia que foi restrita
pela operação do sistema, ela teve que ser adquirida um PLD maior do que nos meses anteriores do mesmo ano. No slide seguinte, em relação ao desempenho operacional, vamos aqui, né, agora apresentando, né, o portfólio geral da companhia, né, que conta agora com 8,8 gigawatts de capacidade instalada, distribuída aí 54% em ativos hidrelétricos, 36% ativos eólicos e 10% em ativos solar fotovoltaicos. Esses ativos distribuídos em 39 sites em 9 estados, né, do Brasil. É muito bem distribuído, aí, com uma concentração das hidrelétricas aqui na região sudeste e sul do país, e os ativos eólicos aqui concentrados na região nordeste, como é sabido por todos. No slide seguinte, iniciamos aí falando um pouco do desempenho das hidrelétricas. Como já comentado, o ano foi desafiador do ponto de vista de hidrologia, o que acabou impactando de alguma forma tanto o deslocamento hidrelétrico aqui no GSF, né, que fechou o trimestre em 80% da garantia física, né, versus 84% no quarto trimestre de 2023. A geração da companhia performou melhor do que a média do setor, ficando em 96% da garantia física no último trimestre de 24, e com uma disponibilidade também acima da disponibilidade de referência ANEEL de 96% contra 93% na referência ANEEL. No slide seguinte, nós apresentamos o desempenho dos ativos eólicos, e aqui para detalhar um pouco aqui, nessa página tem bastante informação. No último TRI de 24, a nossa geração foi de 1,2 gigawatt médio, né, apresentou um crescimento de 15% em relação ao mesmo trimestre de 23, devido ao fato de entrar em operação dos complexos eólico de Tucano e Cajuína, né, da AES. Observando esse gráfico, a gente mostra aqui uma disponibilidade média de 94% versus 93% no quarto trimestre de 23. Esse é o portfólio consolidado, né? Os originários da Auren, mais, obviamente, os ativos que nós recebemos da AES. E a nossa geração, né, verificada, já excluindo por tempo, ficou em 90% do P90. Nós fazemos aqui também nesse gráfico um pouco da visão da qual seria a geração se não houvesse por tempo. E a gente demonstra aí que a geração potencial que chamamos aqui, que é a geração realizada mais a geração que foi restrita, nós chegaríamos aí a mais de 100% do P90 no quarto trimestre de 24. Seria o mesmo número aqui se nós observássemos a mesma geração para o ano de 24. Então, se não houvesse o curtailment, a companhia teria performado, né, muito próximo, praticamente com o mesmo número da garantia física de todos os seus ativos consolidados. No slide seguinte, nós trazemos aí a melhora do desempenho operacional dos ativos eólicos incorporados pela AES. Importante avanço na disponibilidade, né, aumentamos 2,5 pontos percentuais em relação ao mesmo trimestre de 23. Destaque aí para os maiores ativos que performaram, né, a disponibilidade foi muito melhor, né, Alto Sertão, Ventos do Araripe, Ventos e Caetés. Mandacaru é um ativo, né, que nós fizemos uma parada preventiva e preditiva de alguns aerogeradores no último trimestre de 24, especialmente nos últimos 2 meses, para alguns ajustes, já estava dentro do plano quando nós desenhamos a transição da companhia, e nos outros sites também melhoras aí também em Cassino e Salinas. Nós consideramos aqui, né, um investimento de R$200 milhões para a recuperação da performance dos ativos. Os investimentos, eles partem desde a aquisição de spare parts, né, de sobressalentes para os ativos, como também a instalação de sistema para monitoramento e aquisição de dados dos aerogeradores, que vai nos ajudar, obviamente, a continuar aqui melhorando a performance desses ativos. A nossa meta para 2025 é chegar a 95% de disponibilidade, como indicado aí no gráfico, e essa é, de fato, a disponibilidade que, quando desenhamos o Business Plan para a aquisição da AES, imaginávamos chegar a isso em 2027. A gente vai praticamente antecipar em 2 anos aí a nossa meta, né, de melhora de performance dos ativos eólicos ao longo do ano 2025. No slide seguinte, trazemos aí o desempenho dos ativos solares, né, uma boa parte impactado pelo ramp-up de Jaíba, que é o nosso maior ativo, né, com 500 MW AC.
nós tivemos uma geração total de 189 megawatts médios, né, contra 70 megawatts médios no quarto trimestre de 23, e uma disponibilidade aí de 98% de todos os ativos consolidados aqui, os ativos que eram ES mais os ativos Auren. No slide seguinte, aqui nós apresentamos o benefício do portfólio diversificado. Os senhores acompanham bastante a companhia, e eu acho que isso já foi tratado em várias oportunidades aqui em relação à busca da companhia por um portfólio ótimo, equilibrado e resiliente. Aqui apresentamos os nossos ganhos de modulação, né, ou seja, aqui, marcação ao mercado do nosso perfil de geração. Como observado aí, a Auren standalone, com os ativos originais da Auren, nós teríamos um ganho de modulação de 10 milhões de reais, e com os ativos incorporados da ES, chegamos a 58 milhões de reais no ano, né, de benefício aqui de flexibilidade, né, desse portfólio. Nós olhamos aqui a modulação sob o aspecto da gestão do portfólio como um todo. Então, quando nós olhamos a modulação, a gente também compara aqui com o curtailment que nós tivemos aqui ao longo de 24. O valor, como reportado no release, foi de 202 milhões de reais no ano. Desses 202 milhões de reais, 22 terão ressarcimento, que estão relacionados à restrição elétrica, né, como os senhores bem sabem. Adicionando aí, né, os efeitos positivos de modulação, a gente observa aí que o impacto líquido no portfólio da Auren foi de 122 milhões de reais, né, quando nós olhamos aqui os efeitos de restrição de geração, mais a alocação do perfil horário da nossa geração frente ao preço de curto prazo. No slide seguinte, nós vamos aqui para o desempenho comercial. Como havia dito, né, consolidamos de fato aqui a nossa posição como líder em comercialização, atingindo 6,2 gigawatts médios de geração de energia comercializada em 2024, né, muito acima aí do segundo colocado, e com uma distribuição bastante interessante em todos os segmentos aqui de atuação dos nossos clientes, tanto do corporate, passando pela autoprodução, no segmento atacado, varejo, e também com uma venda importante no mercado regulado, essa que foi aumentada no último trimestre de 24, quando nós vendemos, né, cerca de 127 megawatts médios no mercado regulado no último leilão de energia existente. No slide seguinte, a gente apresenta, como já de praxe, o balanço energético consolidado da companhia. A companhia fechou o ano comercializando 8,3 gigawatts médios, mais do que 2 vezes a garantia física consolidada da companhia. Um avanço importante na venda de energia. Nesse trimestre, nós fizemos vendas no período de janeiro de 25 a 28 de 205 megawatts médios, ao preço de R$ 150 por megawatt-hora. E, como sempre, mantendo aqui um alto nível de contratação no curto prazo, que traz muita previsibilidade aqui para a receita da companhia, como a gente vai falar mais à frente. Destaque também aqui para agregação de valor, como já havia dito nos destaques, as negociações que foram feitas ao longo de 2024 geraram aí 302 milhões de reais de marcação ao mercado e de contratos futuros de energia, né? Adicionando os 200 milhões de reais de EBITDA que foram realizados em 2024, a gente chega aí a uma agregação de valor na atividade de comercialização de R$0,5 bi de real. No slide seguinte, desempenho financeiro, vou passar aqui a palavra para o Matheus. Matheus vai falar um pouco mais de detalhe aqui do desempenho financeiro da companhia. Obrigado, Fábio. Bom dia a todos. No slide seguinte, então, a gente tem o desempenho financeiro. O primeiro slide a gente fala sobre a dinâmica de receita e EBITDA. A companhia apresentou no trimestre um crescimento de 35% da sua receita, no ano um crescimento de 18% da sua receita, muito em função do maior volume transacionado na comercializadora e, como o Fábio mencionou, a entrada de alguns parques eólicos e solares no portfólio da companhia. No lado do EBITDA, a gente teve uma queda no ano de 5% do EBITDA consolidado, batendo 3,3 bilhões de reais. No trimestre, a gente teve uma queda de 13%. A queda ela aconteceu tanto na geração como na comercialização, principalmente por um maior custo de energia comprada, tanto para fazer frente à frustração de energia por conta do curtailment e do maior GSF, mas também para fazer frente a contratos dos projetos que estavam entrando em ramp-up.
A companhia também recebeu dividendos das participações minoritárias no valor de 230 milhões de reais, muito em linha com o que a gente recebeu no ano de 2023. No slide seguinte, entrando um pouco mais no detalhe do PMSO, a companhia já mostrou, como o Fábio colocou no início da apresentação, uma redução importante dos seus custos e despesas. A gente apresentou uma redução de 43 milhões de reais nos meses de novembro e dezembro, que se traduz num resultado ao redor de 250 milhões ano. Então, olhando, a gente tinha no quarto trimestre de 23 um PMSO de 358 milhões de reais. Quando a gente faz o ajuste para não recorrentes, a gente chega num total de 360 milhões. Quando colocamos a inflação e tiramos as sinergias recorrentes já conquistadas, a gente chega numa redução de 7% do PMSO. Então, tendo um PMSO total de 333 milhões de reais no quarto trimestre de 24. Esse número a gente precisa adicionar o PMSO relativo aos projetos que entraram em operação no ano de 2024. Aqui a gente tem Jaíba, Tucano, Cajuína 1 e 2, a GUD, que é a JV com a Vivo, e a Esfera, então a gente adiciona 42 milhões de reais, chegando num PMSO total de 370 milhões de reais no quarto trimestre de 24. Então, como o Fábio colocou, acho que a companhia é muito bem posicionada para conquistar sinergias de 250 milhões ano, que é mais do que o dobro do que a gente tinha anunciado no momento da aquisição de 120 milhões de reais. Na página seguinte, falando um pouco sobre estrutura de capital, a gente terminou o trimestre com uma dívida bruta de 27 bilhões de reais, um caixa de 8 bilhões de reais, totalizando uma dívida líquida de 18,9 bilhões de reais, o que se traduz numa alavancagem de 5,7 vezes dívida líquida EBITDA. O caixa está um pouco mais elevado do que a gente chama de caixa normalizado, isso porque grande parte dos vencimentos de 2025, que são esses 2 bilhões de reais que a gente olha no gráfico embaixo, eles vencem logo no início do ano. Então, janeiro, fevereiro e março, a gente tem o vencimento de grande parte desses 2 bilhões de reais. Por conta disso, a gente terminou o ano com um caixa um pouco mais elevado. A gente está com um perfil de dívida bastante adequado, com prazo médio de 6 anos, não tem nenhum vencimento relevante até 2028, quando a gente tem um vencimento de 5,4 bilhões do Acquisition Finance. Essa dívida ela foi contraída em outubro para fazer frente ao pagamento da aquisição da ES, e essa vai ser a principal, eu diria, meta da tesouraria nos próximos meses, de fazer o take-out desses 5,4 bilhões. Quando a gente olha o perfil da dívida no gráfico da direita em cima, grande parte da dívida, 66%, está atrelada ao IPCA, a gente tem uma parte menor, 13% atrelada à TJLP e apenas 20% atrelada ao CDI, com um custo bastante competitivo. O custo médio da dívida da companhia hoje é abaixo do CDI. A gente está com o CDI menos 0,7%. Na página seguinte, olhando um pouco a geração de caixa, também mencionado pelo Fábio no início da apresentação, a companhia apresenta uma forte geração de caixa, uma forte conversão de caixa. Então, dos 890 milhões de EBITDA apresentado no trimestre, 528 milhões de reais viraram caixa, após o pagamento de IR, capital de giro, CAPEX e serviço da dívida. Seguindo para a página seguinte, eu passo novamente para o Fábio para falar sobre a integração com a ES. Obrigado, Matheus. Falando um pouco da integração da ES aqui, eu acho que tem dois grandes blocos aqui que norteiam aqui a nossa atuação aqui nesse pilar estratégico aqui para 2025. O primeiro realmente é a revisão de sistemas e processos. A companhia definiu todo um planejamento para que nós fizéssemos a integração da ES. Nesse planejamento foram mais de 2.000 atividades identificadas. Nós concluímos todas as ações no dia 1, que havíamos planejado, né, durante o período de signing e closing, o que gerou aqui, né, antecipando já o número de sinergias da ordem de 43,5 milhões de reais, que o Matheus comentou aqui, integraliza 250 milhões de reais ano. Em fevereiro, completamos o que a gente chama de D100, os 100 dias após a aquisição, também atendendo aqui com sucesso todas as metas que o plano previa para esse período. Dentre elas, já cerca de 65% dos sistemas que foram mapeados, que chega no número de 200, eles já foram descomissionados, já com redução equivalente de custo desses sistemas.
E o nosso foco agora em relação a sistemas também está muito dedicado aqui ao SAP, que a gente prevê a transição do SAP até meados desse ano e os comissionamentos de sistemas redundantes ao longo aí de 25. Com relação à captura de valor, aliada ao plano de transição, nós temos aqui uma metodologia bastante detalhada e bem definida para a captura de valor. Essas, inclusive, fazem parte de toda a administração da companhia. Uma boa parte da remuneração de curto prazo dos gestores da companhia vão estar associadas à captura de valor que foi definido no business plan, obviamente não se limitando a, né, como já identificamos, né, uma captura de valor maior do que prevíamos lá no business plan. E aqui também existe um trabalho grande, como já comentado, né, de recuperação da performance dos ativos eólicos, focando aí na disponibilidade, na confiabilidade, né, e na recuperação, né, da geração desses ativos. Então, em resumo, o plano de integração está indo muito bem, né? Como havia comentado, já antecipando muitos movimentos que prevíamos que iriam acontecer ainda, né, no ano de 26, que já estamos antecipando aqui para o ano de 25. No slide seguinte, um pouco desse resumo, né? Então, como comentei, sinergias de cerca de 44 milhões, né, que são 250 milhões no ano, um trabalho grande aqui, redução de despesas de seguros, né, que chega a ter um save aqui de 25 milhões de reais por ano. Em sistemas de TI, esse número alcança 28 milhões. Como eu comentei, já foi no slide anterior, né, a disponibilidade chegando a 92 no final do quarto TRI, já está melhor agora em março, né, desse ano. Mas a nossa meta é chegar a 95%. Né? Tem um plano detalhado, né? O time aqui do Daniel, que é nosso vice-presidente de operações, tem um plano detalhado de recuperação, e como eu havia comentado aqui, um investimento da ordem de 200 milhões para fazer esse turnaround. Do lado de gestão de capital, também como comentado, né, captamos aí 2,5 bilhões de reais até agora, com custo bastante competitivo para fazer frente ao pagamento de dívidas mais caras da S, com saving já de 25 milhões de reais por ano. O Matheus fez a negociação com o Itaú aqui, reduzindo também o spread de remuneração, né, que havia em relação às estruturas pendentes. E aí tem agora um trabalho grande da companhia aqui de o quanto mais geração de resultado de capital, de caixa, vai ser focado aqui na redução de endividamento, né, principalmente aqui no Acquisition Finance, né, que fizemos para a aquisição da S. No próximo slide, aqui projetos de crescimento. Vocês acompanharam, devem estar acompanhando pelo release de resultados, nós anunciamos aí a construção de Cajuína 3. Isso já era definido quando nós construímos o business plan para a aquisição da S, e de fato haviam 2 projetos passíveis de ser construídos. Um era Cajuína 3, o outro era Tucano 2. Cajuína 3 se mostrou muito interessante do ponto de vista de retorno, que é um projeto que já tem toda a infraestrutura de conexão pronta. Ele é uma extensão de Cajuína 1 e 2, como vocês veem no quadro abaixo, com fator de capacidade um dos melhores do setor elétrico, com 62,4% de fator de capacidade. Isso já recertificado por nós, né, e confirmado por nós, o que vai fazer com que o Complexo Cajuína chegue a uma capacidade total instalada de quase 800 megawatts. Então, ele tem aqui sinergias, né, tanto do ponto de vista de construção, pela toda a estrutura já pronta, como também de operação e manutenção. Nós já temos um time lá que já faz a operação e manutenção de Cajuína 1 e 2. São parques contíguos, então, de fato, existe um custo ou um aumento, né, de despesa marginal, né, com Cajuína 3. A nossa previsão é entrar em operação em dezembro de 26, né, e ele já é um parque que nasce com um contrato de operação e manutenção no modelo de full scope. São 19 aerogeradores, é um parque relativamente pequeno, né, simples, né, e que dentro da nossa expertise aqui de construção, né, ele se encaixa aqui dentro do que a gente já tem se deparado ao longo da história da companhia, né, não tem grandes desafios aqui para a construção dessa expansão de Cajuína. Okay? No slide seguinte, e nas considerações finais, os pontos aqui que a gente chama atenção para ser observados em relação à tese da companhia, né? A companhia agora tem uma escala totalmente diferenciada do que ela tinha antes da aquisição da S, né? Com 8,8 gigawatts,
nos permite captar sinergias, como a gente já tem falado. A gente falou um pouco mais à frente aqui de um dos itens também. Um portfólio bastante diversificado e equilibrado, a gente já demonstrou aqui, né, os benefícios desse portfólio, com os resultados nós tivemos modulação praticamente em 4 meses do ano passado, né, onde o PLD realmente descolou do piso, né, e houve uma grande volatilidade, então o portfólio se mostrou bastante resiliente nesse cenário, né, com oportunidades de captura de valor, né, em cenário de volatilidade, que a gente acredita que por onde o setor agora avança, né, a gente já vê, mesmo com o reservatório a 70%, a gente já vê volatilidade de preço, né, então é a nova tônica do setor, como já havíamos comentado em oportunidades anteriores. A consolidação da companhia como maior comercializador do país, né, e atuando praticamente em todas as frentes, atuando em todos os espectros de clientes e também tanto no mercado livre quanto no mercado regulado. Como havia comentado, e falamos bastante aqui, temos ainda captura de sinergias para ocorrer ao longo de 25. Então, é uma empresa que terá, de fato, em todos os quesitos, né, de eficiência, pelo seu tamanho, né, pela qualidade do seu portfólio. Sem dúvida, vai ser uma das empresas mais eficientes do setor elétrico. Nós vamos alavancar rápido, quer seja para geração de capital, geração de caixa, que ela é bem relevante, e também porque o nosso portfólio também de venda de energia já está contratado. Então, a nossa oscilação de receita ela é bastante contida, né? E aqui a gente tem realmente geração de caixa forte que vai nos permitir desalavancar num cenário de curto prazo, curto e médio prazo. E aí, com relação à perspectiva de mercado, eu acho que a companhia fez movimentos bastante interessantes também em 24, tanto na associação com a Vivo para a criação da GUD, para atuação no varejo, com a própria aquisição da Esfera, né? Como eu disse aqui, nós construímos um portfólio bastante resiliente e que nós vemos de perspectivas à frente, né, de maior eletrificação da indústria, né, uma demanda mais por energia limpa e sustentável. A companhia está muito bem posicionada para aproveitar as oportunidades que virão pela frente. Então, esse também, talvez de todos os pontos aqui, é o ponto alto da companhia. O que talvez seja muito difícil construir hoje numa empresa de energia elétrica, a gente acredita que a Auren tem todos esses atributos. Então, com essas palavras aqui, eu gostaria de encerrar a nossa apresentação aqui e abrir para perguntas. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, pressione o botão levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando sobre abaixar a mão. Nossa primeira pergunta vem do senhor Felipe Andrade, do Itaú BBA. Por favor, senhor Felipe, pode prosseguir. Bom dia, Zanfelice, Matheus e time Auren. Obrigado aí por terem aceito a pergunta. Eu queria escutar um pouco mais de vocês com relação a 2 pontos do balanço de energia da empresa, né? Olhando primeiramente ali para o braço de geração, se a gente considerar ali um valor de GSF em linha com o que a gente observou nos últimos anos, né? A empresa estaria short para os vértices de 25 e 26, então queria saber primeiramente se vocês poderiam compartilhar um pouco mais se houve uma estratégia específica aqui, ou se foi mais um reflexo da incorporação ali do portfólio da ES, se a gente pode esperar mudanças nesse posicionamento, né, agora no primeiro TRI, após esse crescimento relevante dos preços. E a segunda seria uma atualização referente a esse impacto de 49 milhões, né, de exposição a comercializadoras inadimplentes, considerando aí essa volatilidade observada também recentemente no preço de energia e o fato de vocês terem parâmetros de risco aí mais conservadores, se vocês estão restringindo o volume de empresas com as quais a empresa vem comercializando energia. Obrigado. Obrigado, Felipe. Bom, com relação à geração, ao nosso portfólio como um todo, né, de comercialização. Essa aqui é a foto de dezembro de 24. Lembre-se que ali nós participamos do leilão de energia existente, onde vendemos aí cerca de 127 megawatts médios, então ele captura um pouco dessa venda, então ela aparece uma posição short assim, naquele cenário. Se a gente olhar hoje a posição da companhia, a posição está com o portfólio, a companhia está com o portfólio equilibrado. Tá? Obviamente existem sobres e déficits ao longo do ano, onde a nossa equipe aqui de comercialização, né, adotou uma estratégia de posicionamento, principalmente em função da evolução dos preços, mas se a gente olhar hoje no consolidado, o balanço está bem equilibrado. Tá? Esse, então, é a primeira consideração. A segunda, você observou, nós tivemos um ajuste aqui de cerca de 50 milhões. Cabe destacar aqui que
uma boa parte desse resultado negativo em relação à exposição a comercializadoras, nós herdamos com as aquisições, né? Nossa política de risco de crédito, ela realmente nos blindou de certa forma. Tínhamos exposições na Auren também, mas era muito reduzida. Então, a política aqui de exposição de crédito, ela foi muito eficaz aqui com relação à Auren standalone. Em relação ao nosso posicionamento de mercado, hoje nós restringimos um pouco mais as contrapartes, e a gente está aqui agora trabalhando e aguardando um pouco da movimentação de mercado para melhorar, né, de alguma forma, as metodologias aqui de segurança de mercado, que é um tema que já estava sendo discutido no setor, né, até em função de outros eventos que ocorreram no passado, né, que agora nós estamos observando, mas de fato, nós estamos um pouco mais restritos, nós demos aumentamos aqui o nosso grau de conservadorismo em relação à nossa política de crédito, dado o evento que ocorreu, né, no final do ano passado. Perfeito. Muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Guilherme Lima, do Santander. Por favor, senhor Guilherme, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Eu tenho duas perguntas aqui. Primeiro, em relação à revisão da garantia física dos ativos que eram da AS, a gente viu que houve uma queda de 6% em relação à certificação anterior, como vocês mostraram no release, mas a nossa dúvida aqui é mais em relação ao número que era divulgado pela própria AS como garantia física, que era o que a gente usava como referência. Esse número ele era um pouco maior do que o que vocês mostraram de certificado antigo. Eu queria entender se tem alguma divergência, alguma correção que a gente deveria ter implementado, porque a gente acaba enxergando uma queda de garantia física maior em relação ao número que era divulgado pela própria AS. A gente acaba vendo uma queda de 13% a 14%, em vez de uma queda de 6%, como vocês mostraram no release. Se vocês puderem comentar um pouquinho esse tema de garantia física, dos números que eram mostrados pela AS. E uma outra pergunta aqui, a gente tem visto os preços de energia realmente subindo bastante, né? A BBCE ontem já mostrou a curva para 2025, né, principalmente, subindo bastante, e para 2026 também subindo um pouco. Vocês podem comentar um pouquinho o que vocês estão com perspectiva para esse crescimento de preço de energia, o que tem causado esse crescimento? Vocês puderem comentar um pouco. Obrigado. Ok. Guilherme, com relação à recertificação, né, o que nós fizemos aqui, nós reavaliamos tudo, né, desde o recurso eólico, né, bruto, e depois também os parâmetros de cada um dos projetos, né, no que tange a própria disponibilidade, a característica do equipamento. É esperado que existe uma diferença em relação à certificação de projeto, né, e depois o desempenho dos equipamentos em campo. Quando nós fizemos aqui a recertificação, nós já pegamos com os parâmetros dos equipamentos em campo, porque já eram equipamentos que já estavam operando, né, um bom tempo. Então, ela é uma certificação muito mais assertiva, muito mais precisa. Então, essa é a diferença que nós encontramos. Leva em consideração, né, as próprias características da instalação das máquinas. Então, ela é simplesmente checar o seguinte, como essa máquina performou dado uma velocidade de vento que ela observou ao longo da história dela. Então, ela tem uma precisão muito maior do que quando a gente faz a certificação para projeto, que é baseado em valores teóricos. As diferenças aqui, eu vou até sugerir depois para o pessoal de RI entrar em contato com você, para a gente ver parque a parque aqui, para a gente ver as diferenças que vocês estão encontrando do que nós encontramos aqui. Mas, basicamente, não fizemos nada diferente, né, do que eu relatei aqui agora. Com relação ao preço aqui, eu vou passar para o Mário Bertoncini aqui comentar aqui a visão dele aqui em relação aos preços de mercado de 2025. Oi, Guilherme, é Mário. Complementando, se a gente olhar mais para o curto prazo, ao longo do que aconteceu até agora nesse início de ano e as perspectivas para os próximos meses, a gente está vendo as chuvas, embora as chuvas estejam em padrões bem previsíveis, elas estão menores em volume do que o inicialmente previsto pelo mercado, me refiro a previsões de mercado. Com isso, você tem um armazenamento que está andando de lado, um armazenamento que não tem grandes efeitos em relação a uma curva histórica esperada,
e Enas em queda. Em paralelo a tudo isso, o consumo de energia está mais alto, em que pese sazonalidade de períodos de carnaval, períodos e tal, mas vem um consumo mais alto a partir de fevereiro, março desse ano, e o que a gente prevê basicamente, neste momento, uma visão mais altista de preços. Isso tem exigido de todos os agentes que pensam mais ou menos nessa mesma linha, muita agilidade nas suas posições. Hoje, as nossas posições refletem essa visão mais altista de preço, pelo menos para os próximos meses à frente, aí alguns meses à frente, Guilherme. Tá claro, pessoal. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Daniel Travitsky, do Safra. Por favor, senhor Daniel, pode prosseguir. Oi, pessoal, obrigado pela oportunidade. Queria pedir para vocês comentarem um pouquinho mais o detalhe aqui, a questão da alavancagem, né? Vocês comentaram algumas vezes que a alavancagem deve ser rápida, mas só para a gente entender aqui qual é a velocidade de fato aqui que vocês esperam que isso aconteça, e aí se puder comentar também dois temas, né? Como que isso caminha em conjunto com os investimentos que vocês vão fazer aqui no projeto de Cajuína 3, né? E se puderem também comentar a oportunidade do leilão de reserva de capacidade que está vindo aqui no meio do ano, como que isso se encaixa nessa estratégia de desalavancagem da companhia. Obrigado. Perfeito, Daniel. Obrigado pela pergunta. Eu vou falar sobre a alavancagem, depois eu passo para o Fábio falar sobre o leilão de reserva de capacidade. O plano da companhia continua o mesmo, tá? O objetivo é a gente voltar para patamares ao redor de 3 vezes e meia, num prazo de 3 a 4 anos, tá? É importante mencionar que a gente larga com 5,7 vezes, mas no ano de 2025 a gente está agregando 1,5 GB de capacidade, que não estava full em 2024, que aqui são os parques Cajuína 1 e 2, Tucano e Jaíba, que já estão, na verdade, 100% em operação comercial, que obviamente vai contribuir bastante para o EBITDA da companhia no ano de 2025, além das sinergias aqui já mencionadas. Fato importante também, que o Fábio mencionou durante a reunião, é que a gente tem grande parte da energia já contratada nos próximos 3 anos, o que nos dá bastante segurança da geração de caixa da companhia nesse período de maior alavancagem. Então, de novo, a nossa perspectiva é voltar para os níveis de 3 vezes e meia num prazo aí de 3, 4 anos. Com relação a Cajuína 3, esse é um CAPEX ao redor de 750 milhões de reais. Ele é feito durante o ano de 2025 e 2026, mais ou menos metade. Então, obviamente, ele impacta a alavancagem, mas dado o tamanho da companhia hoje, não é que é algo que é relevante. A gente está falando de 350 milhões, 400 milhões de reais em cada ano. Então, o balanço da companhia consegue absorver isso com tranquilidade. Ok. Daniel, só complementando aqui em relação ao leilão reserva de capacidade, nós, obviamente, estamos engajados e olhando, né, dado que Porto Primavera tem 4 máquinas para serem instaladas. Então, o time de M&A aqui, o time de operação regulatório, financeiro, está todo mundo envolvido aqui em avaliar essa oportunidade. Mas, de novo, a nossa orientação aqui é fazer um investimento desde que ele faça sentido dentro da estratégia da companhia, né, levando em consideração o momento, né, a alavancagem da companhia. Isso já era, de alguma forma, considerado no nosso modelo, quando nós fizemos a aquisição da S, que potencialmente nós poderíamos ter essa oportunidade de participar do leilão de reserva de capacidade. Então, isso está dentro dos planos da companhia e faremos se o retorno fizer sentido, né, estiver em linha com a expectativa dos acionistas. Excelente, obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Gustavo Faria, do Bank of America. Por favor, senhor Gustavo, pode prosseguir. Pessoal, obrigado pela oportunidade de fazer pergunta. Queria só 2 follow-ups aqui do meu lado. O primeiro é na questão do MTM negativo no trimestre, se vocês podem dar uma cor maior
maior sobre a principal razão desse MTM, se isso teria, a principal razão seria a subida de preços do segundo semestre de 25, né? E além disso também comentar um pouco na questão dos preços de 2025 no segundo semestre. Alguns players que a gente conversa comentam sobre a falta de liquidez no mercado, principalmente depois da situação das comercializadoras do segundo semestre do ano passado. Se, na visão de vocês, parte dessa alta de preços para 2025 é também parte da falta de liquidez do mercado. E se eu puder fazer uma pergunta só a respeito do resultado financeiro do trimestre, se no resultado financeiro do trimestre tiveram alguns custos on-offs da incorporação da AS Brasil e o que vocês estão esperando de resultado financeiro para os próximos tris, já prevendo algum upside aí do liability management. Obrigado. Muito bem, deixa eu começar aqui, daí eu passo para o Mário falar sobre preço no segundo semestre. Mas com relação ao MTM, se você se lembrar, no terceiro trimestre 24, a gente teve um MTM positivo de 296 milhões de reais. Muito fruto de posições longas que a gente tinha e do aumento de preço. Com o retorno dos preços no final do ano, natural que a gente devolva parte desse MTM positivo que teve no terceiro trimestre. Então, grande parte desse MTM agora, do quarto trimestre, é resultado do retorno de preço. Passar para o Mário aqui para comentar sobre o segundo semestre. Complementando o Matheus, em relação a preços para esse ano, eu acho que primeiro, só para recordarmos, né, a gente vem de um padrão de uma volatilidade crescente. Isso não é novidade para 2025, isso vem acompanhando, vocês vão se recordar das nossas discussões, isso já ocorre e vem se intensificando ao longo dos últimos anos, a bem da verdade, de uma vol maior. Neste momento, todos os vértices de 2025, incluindo o segundo semestre, estão pressionados para cima do ponto de vista de preços, preços que muitas vezes estão ali orbitando os R$300, em alguns vértices e alguns meses acima disso. Agora, ainda depende, porque, em particular, o segundo semestre depende ainda de uma transição de hidrologia do período seco do nosso inverno, que ocorrerá no meio desse ano, para o período úmido seguinte, que se inicia a partir de outubro do ano que vem, outubro deste ano, ainda depende de um cenário de hidrologia muito pouco previsível para a realidade brasileira. Então, assim, eu acho que o segundo semestre, embora os preços neste momento estejam pressionados para cima, a gente deve assistir uma volatilidade muito grande, bastante relacionada, em particular, à hidrologia dessa transição de período, principalmente em vértices bem mais ao fim do ano, mais para o último tri, novembro, dezembro, ainda mais voláteis. Gustavo, com relação à tua última pergunta, na linha de despesas financeiras, não tem nada de muito extraordinário ali, não. Pode ter algum FII com relação às emissões de debênture que a gente fez em outubro, né? Tanto a emissão de 2,5 bi como a emissão de 5,4 bi, mas fora isso não tem nada, ali é despesa financeira de fato, tá? Perfeito, muito obrigado, pessoal. Nossa próxima pergunta vem do senhor Vladimir Pinto, da XP. Por favor, senhor Vladimir, pode prosseguir. Olá, bom dia. Queria agradecer a oportunidade aqui de perguntar. Eu tenho, na verdade, duas questões. Uma é sobre a questão de sinergias, né? Vocês falaram bastante aí do que capturaram já e que isso analisado dá os 250 milhões. Tem ainda algum tipo de sinergia operacional que vocês ainda estão buscando, além do que vocês já anunciaram? Tem alguma meta para isso? E a segunda pergunta é a respeito de curtailment, né? Qual tem sido a posição da empresa? O que vocês estão esperando que vai ser a solução regulatória? Se parte disso vai ser, vocês entendem que tem que ser ressarcido pelo sistema e que parte, né? Se, por exemplo, a questão de elétrico, energético, etc. Vladimir, obrigado pela pergunta. Sobre as sinergias, óbvio que nós temos ainda 25, temos ainda sinergias a capturar, né? Não damos aqui uma meta, mas já superamos, inclusive, aquele número que nós havíamos comentado quando nós fizemos a transação, de 120 milhões de reais por ano, né? Este número será maior, né? Como já demonstrado aqui.
mas existe ainda um trabalho a ser feito, e esse trabalho está em curso. O que nós fizemos foi acelerar uma boa parte o mais rápido possível, logo no closing da transação, né? E agora o pessoal continua aqui no trabalho de ajustes. Com relação ao curtailment, acho que está tendo uma discussão bastante grande no setor, né? Ele de fato, acho que os eventos, né, que ocorreram em 24, eles botaram luz para um tempo bastante importante de necessidade de ajustes, tanto na transmissão como no setor como um todo, né? Eu acho que tem uma discussão sobre expansão, o risco, né, de que a expansão não se desenvolva se esses temas não forem resolvidos ou forem esclarecidos. No nosso ponto de vista, eu acho que o que curtailment energético, eu acho que isso é risco do empreendedor, isso é do jogo. Se não tem demanda, eu acho que o consumidor não tem que pagar por isso. O que a gente tem sempre tem colocado uma lupa que é importante ser observado, é o curtailment por confiabilidade e o razão elétrica. O razão elétrica já é reconhecido como passível de ressarcimento. O que nos chama a atenção é que de confiabilidade talvez ele seja maior do que talvez o setor imaginaria, porque quando existe uma linha tênue entre o que é restrição, né, por falha de equipamento na transmissão e que são restrições porque o sistema não tem confiabilidade para que escoe aquela geração que está sendo produzida. Então, o nosso foco aqui é entender muito bem o que é o curtailment por confiabilidade. No limite, ele deveria ser muito marginal, né? Pode ter tido algum desajuste na expansão da transmissão, que tenha necessidade de algum ajuste para ser feito, mas ao longo do tempo, né, a transmissão se adequando à oferta onde ela está localizada, esse deveria ser uma coisa quase de probabilidade muito baixa. Então, é nisso que a companhia está focada. Nós temos participado das discussões, né, tanto com o regulador como o ONS para a solução do tema, né, e eu acho que o setor inteiro está debruçado sobre esse tema e a gente vai observar, né, qual é o desenrolar ao longo dos próximos meses. Obrigado. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Fábio para que faça as considerações finais. Senhores, gostaria de agradecer a presença de todos e a disponibilidade, né, para essa divulgação de resultados do último trimestre de 2024, né, reforçando aqui que a companhia segue bastante empenhada aqui nessa transição para que ela seja o mais rápida possível. E acredito que até o final de 25 esse já vai ser um tema resolvido dentro da companhia. A gente está bastante feliz com os resultados que nós estamos alcançando. E aqui, só reforçando, né, acho que foi mais um tema importante. Vocês tiveram a oportunidade de ler o release da companhia. Nós procuramos fazer um release aqui com o maior número de detalhes que nós julgamos necessário para que o mercado entendesse o momento da companhia após a aquisição da S. E o nosso time de RI aqui está totalmente à disposição para esclarecer qualquer dúvida que os senhores e senhoras tenham em relação, né, de como esse processo está andando aqui, tanto do lado da transição como também do lado da operação, do lado de comercialização, né? Então, contamos aí com as senhoras e senhores, qualquer dúvida, a companhia está à inteira disposição. Agradeço muito novamente a disponibilidade e nos vemos na divulgação do primeiro trimestre de 25. Obrigado a todos. A conferência da Auren está encerrada. Agradecemos a participação de todos e desejamos um ótimo dia.